Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Mais um encontro do Tiaços, em clima de véspera de eleição no Brasil. Momentos difíceis aqui no Brasil, momentos tensos. Alguém está com vídeo? Alguém está com áudio ligado? Tá bom, obrigado. Momentos difíceis, momentos de tensão, mas também momentos de esperança. Nos aguardemos até domingo. Hoje, a gente vai trazer a analista junguiana Ellen Morgan. Ellen, prazer te receber. Queria te pedir desculpas por não ter te recebido antes. Estava terminando o seminário, mas eu tenho certeza que a Isa e a Luciana Ximenes fizeram as honras da casa e as regras da hospitalidade com você. Vou apresentar a Ellen. Ellen Morgan, ela é membro da British Psychotherapy Foundation, analista de data e supervisora da Associação Junguiana Analítica da Inglaterra. Sua formação inclui experiências em comunidades terapêuticas com adolescentes e em saúde mental de adultos. Ela foi presidente da Associação Britânica de Psicoterapeutas de 2004 a 2008 e presidente do Conselho Psicanalítico Britânico de 2015 a 2018. Publicou inúmeros artigos, incluindo vários sobre racismo. E seu livro, O Trabalho da Branquitude, uma perspectiva psicanalítica, foi publicado na primavera de 2021 pela Routledge. Ellen, bem-vindo ao Tiaços. É um grande prazer em te receber. Eu consegui terminar de ler o seu... Esse é o livro da Ellen, Trabalho sobre a Branquitude, né? Livro excelente e que traz muitas questões relevantes à nossa realidade social brasileira, né? Até trouxe como curiosidade, Ellen, um livro de uma autora brasileira chamada O Pacto da Branquitude, que usa a mesma expressão. Então, esse é um tema que está na pauta da política brasileira, da cultura brasileira, de uma reimaginação mesmo das minorias, do lugar do negro na cultura. Então, sua palestra é muito bem-vinda. Queria mostrar também esse livro que a Ellen lançou com a Fanny Browster, Legados Raciais, Jung, Política e Cultura. Ellen, a Fanny esteve conosco aqui ano passado, no Tiaços. Também foi uma ótima experiência, não sei se ela conversou contigo ou não, mas eu acho que o convite para você falar completa um ciclo desse tema tão caro a nós, né? Racismo, branquitude, desigualdades raciais, preconceitos, temas que agora vieram à tona dentro da comunidade junguiana, e me parece que a Fanny e você são as melhores expoentes desse pensamento. Obrigado pela tua participação, sinta-se bem-vinda, a palavra é sua. Thank you very much, Marcus. Muito obrigada, Marcos. Apenas para dizer que essa não vai ser uma apresentação muito junguiana, eu acho. Eu falo sobre Jung no meu livro, mas eu não estou focando nos pensamentos junguianos hoje. Apenas para dizer que, na verdade, todo o mundo parece estar atento às eleições brasileiras nesse final de semana. Eu gostaria também de começar lembrando às pessoas o título da minha apresentação, né? Branquitude, um problema para os nossos tempos. Eu quero começar lembrando a todos o título da palestra. O foco é na branquitude, tanto como construção, quanto como uma experiência vivida, e eu argumento que é, de fato, um problema muito real.
No mundo ocidental, a branquitude é considerada a posição padrão, a norma, e, portanto, difícil de ver. E, sendo assim, só se tornou uma questão de investigação há pouco tempo. Para muitos de nós que nos identificamos como brancos, tal exame pode ser uma experiência nova e, às vezes, desconfortável. E é compreensível que busquemos formas de nos defender contra o que pode ser vivenciado como acusação. Então, hoje eu quero oferecer alguns pensamentos e reflexões sobre o assunto. E convido a todos os presentes que se veem e são vistos por outros como brancos a ficarem o mais abertos possível às imagens, sentimentos e pensamentos que surgirem em suas mentes enquanto vocês me ouvirem. Também estou ciente de que estou falando de uma perspectiva britânica, onde temos uma história longa e conturbada como potência colonial, administrando e lucrando com o comércio de escravos, quando não tínhamos escravidão em nosso próprio solo. Isso dará uma perspectiva diferente da brasileira em alguns momentos, que talvez a gente possa discutir. É um assunto em que precisamos envolver pensamento, sentimento, mas também imaginação. Portanto, para ajudar nesse processo, usarei imagens e espero que sejam úteis. E agora eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder começar a apresentação. Vocês estão vendo tudo direitinho? Ok. A apresentação ela é dividida em 3 partes: discussão geral sobre a branquitude, sua história e seu significado, o conceito da branquitude em relação ao desenvolvimento infantil, como a branquitude é aprendida e alguns pensamentos sobre o trabalho que podemos fazer para trazer mudanças. Branquitude. O conceito de branquitude aplicado aos seres humanos é cheio de paradoxos e contradições. Nenhum ser humano, mesmo mais belo entre nós, tem a pele que seja realmente branca, assim como a mais escura não é completamente negra. No entanto, essa forma grosseira de codificação de cores que surgiu na era moderna dividiu a humanidade e garantiu a supremacia branca a serviço da dominação, colonialismo, escravidão e capitalismo. O uso deliberado dessa divisão para vantagens políticas e econômicas foi registrado pela primeira vez na Virgínia, do século XVII, quando os primeiros africanos foram trazidos à força em navios negreiros para trabalhar nas plantações. Preocupado com a força de trabalho europeia contratada e se eles encontrassem uma causa comum com os africanos escravizados, o termo branco foi usado para transformar os senhores proprietários de plantações e trabalhadores europeus em um grupo muito abrangente. Por meio de um conjunto de leis que privilegiavam apenas os brancos, qualquer solidariedade de classe com os negros foi rompida, garantindo que o poder permanecesse nas mãos da elite branca dominante. O espírito da fronteira. Eu gostaria, por exemplo, de reunir todos os de pele mais clara dentro da rubrica branco, dessa forma emergente e fragmentada. No entanto, como ocorreu? Mas isso não apenas permitiu a ilusão de um privilégio comum, mas também tirou proveito do nosso imaginário inconsciente em relação ao branco e ao negro. Essas associações, embora com algumas variações locais, tendem a ser universais, baseadas na natureza de nossos corpos e nos ritmos do planeta que habitamos. O leite nutritivo da mãe e o esperma produtivo do pai são brancos. Bile e o cocô são pretos ou marrons. O branco está associado ao dia, à pomba da paz e à alma pura, enquanto o preto pertence aos terrores da noite, à guerra e ao pecado. Então, o que nós temos aqui, que branquitude implica pureza, e isso justifica essa dominação que é feita. A branquitude, implicando pureza, não permite contaminação nem mudança, do contrário, deixa de ser branco. Somos caiados de branco, drenados de nossas cores e de todas as imperfeições.
que acabam sendo localizadas em outro lugar. A criação da branquitude força a negritude à existência e transforma as distinções de sombras em oposições. As sombras devem ser rejeitadas e lançadas no que ele, o branco, considera preto. Nas palavras de James Hillman, o branco lança sua própria sombra branca. Esta conclusão pode ser melhor dizendo: o branco vê sua própria sombra no preto. Não porque eles são inerentemente opostos, mas porque é arquetipicamente dado à branquitude imaginar em oposições. Então, a categoria de branquitude, como a de negritude, inclui dentro dela uma infinita variedade de experiências vividas e relações com esse conceito. A linha que é traçada separando os dois mudou ao longo da história e da geografia, deixando para trás uma variedade de legados. Muitos aqui hoje terão ancestrais que foram oprimidos e discriminados. Uma pessoa de ascendência irlandesa, do sul da Europa Oriental, América Latina, ou os judeus, muçulmanos, ou de grupos religiosos minoritários, terão seu próprio histórico de sofrimento e opressão. De fato, houve períodos em tempos e lugares em que cada um desses grupos foi designado como não branco ou negro. Açúcar infinito. Aqueles que cresceram em sociedades com história colonial carregam uma sombra cultural coletiva diferente daquelas que não cresceram. Alguns países experimentaram altos níveis de imigração de colônias anteriores e outros quase nenhum, de modo que seus cidadãos brancos tiveram pouca experiência de viver em uma população diversificada. A existência das plantações e da escravidão institucionalizada de bens móveis por centenas de anos nas Américas deixa um legado diferente daquele herdado pelos descendentes dos homens europeus que comandavam o comércio. Poucos de nós traçamos uma linha hereditária direta até os traficantes de escravos, mas aqui no Reino Unido vivemos nossas vidas entre o legado concreto e os lucros desse comércio. Nós temos também diferenças políticas e éticas dentro desses grupos de branco. Alguns sofrem discriminação com base em gênero, classe, sexualidade, idioma, deficiência. Essas histórias e experiências pessoais são importantes e devem ser honradas, e cabe a cada indivíduo encontrar sua própria relação com seus ancestrais e com sua história de vida. A rainha. E, no entanto, qualquer que seja nossa história pessoal, onde quer que tenhamos nascido, em que classe, por mais jovens ou velhos que sejamos, se andarmos pelo mundo como brancos, herdaremos uma vantagem, que é negada àqueles considerados negros. O termo privilégio branco, embora importante, também é, acredito, problemático, pois pode ser tomado, às vezes defensivamente, como uma negação das privações muito reais, monetárias, físicas e emocionais, que alguns brancos claramente sofrem. Muitas pessoas brancas têm que arcar com os resultados da discriminação devido à classe ou sexualidade, gênero, deficiência. No entanto, fazemos isso sem o fardo adicional de ter que experimentar a rotina diária, a violência do racismo. A janela do garoto negro. Não tem estatísticas equivalentes para o Brasil, mas no Reino Unido, os negros têm 5 vezes mais probabilidade de morrer no parto do que as pessoas brancas. E a mortalidade infantil negra é 2 vezes maior. Os negros são 2 vezes mais propensos do que os brancos a estarem desempregados, e quase metade das famílias negras vive na pobreza. Os negros são 10 vezes mais propensos a serem parados e revistados do que os brancos e 4 vezes mais propensos a serem presos. Eles constituem 3% da população, mas 8% das mortes sob custódia policial. Não há luxo. Nós, que somos brancos, não tememos as forças da lei e da ordem como um negro teme. As portas não estão fechadas para nós por causa da nossa cor da pele. Nos vemos refletidos em lugares de poder e influência e podemos tomar como certo
uma justiça social em todas as nossas instituições, da saúde, a educação e a lei. Podemos, se desejarmos, permanecer desinteressados pelo próprio racismo e ter a opção de ignorar ou até mesmo negar sua presença no mundo em que habitamos. É o fato de não sermos tão desfavorecidos como os negros que me leva a ficar com o termo privilégio branco somente para os propósitos deste ensaio. Privilégio branco. É um privilégio se educar sobre racismo em vez de experienciá-lo. Então, enfrentar as implicações de ser branco não é confortável e podemos buscar formas de nos desvincular desse fenômeno. Faço eco ao apelo de Robin DiAngelo em seu livro sobre fragilidade branca, onde ele diz que quando enfrentamos nossa branquitude, precisamos deixar de lado nosso senso de singularidade. E continua, é uma habilidade crítica que lhe permitirá ver o quadro geral da sociedade em que vivemos. O individualismo não permite. Por enquanto, tente deixar de lado a sua narrativa individual e lidar com as mensagens coletivas que todos recebemos como membros de uma cultura compartilhada mais ampla. Trabalhe para ver como essas mensagens moldaram a sua vida, em vez de usar algum aspecto de sua história para se desculpar pelo impacto delas. Imagem da branquitude. Pode-se argumentar que o próprio uso dos conceitos branco e negro é uma forma de perpetuar um falso binário. Eles precisam ser descartados. Seria, de fato, uma grande conquista se chegássemos a um ponto em que tais termos se tornassem sem sentido, mas isso parece um caminho dolorosamente longo. Enquanto isso, defendo que negar esses termos é negar a realidade de uma forma de classificação e injustiça que precisa ser enfrentada em nível individual e coletivo, se quisermos chegar a algum lugar na criação de uma sociedade mais justa e gentil. Tal negação oferece um atalho que evita tal trabalho e reflete e reforça a tendência que nós, brancos, temos de não ver nossa branquitude ou nosso racismo, talvez melhor resumido como uma posição daltônica. A partir da evidência que emergiu da análise do DNA, agora está claro que o termo raça é um conceito construído, sem base objetiva na biologia. A divisão das raças foi criada para fins econômicos e políticos, e é uma estrutura social profunda e arraigada que cria e promove a vantagem branca, e é uma estrutura dentro da qual todos nós vivemos. Ninguém pode ficar livre dela. A afirmação "eu não sou racista" não tem sentido em tal sistemas. Em tal sistema, não vemos as cores. Então, essa consciência do aspecto profundamente enraizado do sistema racista é essencial se quisermos chegar a algum lugar com a compreensão e a mudança. Linda Alcoff escreve: a branquitude é vivida e não meramente representada. É uma característica proeminente da maneira de estar no mundo, de como se navega nesse mundo e de como ele é navegado pelos outros. Ela prossegue sugerindo que tendemos a rejeitar conceitos de grupo para manter a ideia de que temos controle sobre nossa identidade. Ela diz: ser identificado de uma maneira que está além do nosso controle individual entra em conflito com ideias individualistas e ilusões sobre nossa autonomia. A verdadeira preocupação com a raça pode ser menos as presunções errôneas sobre a diferença genética do que o fato de que isso é um fator social que age sobre nós, com significados e implicações sociais sobre as quais temos uma agência muito limitada. As pessoas de cor passaram a aceitar isso em grande parte. Para os brancos, as interpelações forçadas de sua identidade racial são mais frequentemente uma experiência nova. Como Adrienne Harris coloca, voltar-se para uma desconstrução da branquitude é tornar notável o que não é digno de nota, forçar suposições não examinadas, abrir um conjunto de questões. O objetivo, é claro, é ver a branquitude como uma construção social, ver que a branquitude é a categoria não marcada e, dessa forma particular, acumula e acumula poder, figuras empoladas. As compreensões psicanalíticas de como o racismo opera, focando na dinâmica de divisão,
projeção e introjeção, embora úteis até certo ponto, tendem a reforçar o individualismo que os brancos liberais preferem, como descreve Alcoff. Estamos mais à vontade pensando em termos do ato racista individual, do qual podemos então nos condenar e dissociar. Acho, portanto, que precisamos aplicar nossas ferramentas e interpretações usuais com cuidado, reconhecer as limitações e possíveis defensividades de nossas teorias sobre o assunto e incluir as perspectivas que vêm de outras disciplinas, como estudos psicossociais, filosofia, teoria política. Finja que não sabe. Em suas explorações dos usos arquetípicos da branquitude, Hillman aponta que o conceito também implica atributos que não são tão positivos. O branco também pode representar o que é pálido, incolor, vazio, covarde. Ele também escreve sobre o branco como mais uma página em branco e ignorante, a estupidez necessária do início. O filósofo Charles Mills refere-se à epistemologia invertida que ele chama de a ignorância branca, que ele sugere produz o resultado irônico de que os brancos, em geral, serão incapazes de compreender o mundo que eles mesmos criaram. Alcoff descreve este conceito como um conjunto de práticas epistêmicas substantivas destinadas a proteger sua crença de que a sociedade é basicamente uma meritocracia. As pessoas de cor são responsáveis por seus problemas e que o racismo é coisa do passado. Este conceito de ignorância branca parece-me estar relacionado com o conceito de menos K, de Bion, uma conexão que exploro um pouco no meu livro. Assim como D'Angelo enfatiza que a fragilidade branca não é uma fraqueza, mas uma forma de proteger a vantagem branca, a ignorância branca é o meio pelo qual nós, no centro, fechamos os olhos ao nosso privilégio e ao impacto sobre aqueles que estão à margem, permanecendo cegos e desconhecendo, assumindo que o racismo, a disparidade e o preconceito pertencem ao passado ou a outros indivíduos, conseguimos nos equilibrar na corda bamba e nos livrar da culpa, enquanto asseguramos que as vantagens de nossa branquitude sejam mantidas. Nada em todo o mundo é mais perigoso do que a sincera ignorância e a estupidez conscienciosa. Nós, a quem me refiro como liberais brancos, podemos viver nessa ignorância. Nosso racismo é de uma variedade cordial que esconde a violência interna e projetamos em supremacistas brancos declarados que não conseguem ver como estamos conectados. Martin Luther King escreveu: quase cheguei à lamentável conclusão de que o maior obstáculo do negro em sua luta pela liberdade não é o conselheiro do cidadão branco ou o Ku Klux Klaner, mas o moderado branco que é mais devotado à ordem do que à justiça. Homem negro carregando o homem branco. A feiura do racismo precisa ser desafiada pelos brancos e temos que reconhecer o que teremos que abrir mão para garantir uma sociedade saudável. Meu argumento é que nós também temos muito a ganhar com isso. Liberal não é apenas um termo irônico, mas inclui nele um anseio por justiça e igualdade, e são esses instintos que precisamos invocar. Como escreve Covell, o racismo, que diminui seu objeto ao status não humano, também diminui seu perpetrador. Todos são perdedores por seus termos. Ele o faz, em última análise, diminuindo a vida, reduzindo-a a uma abstração para melhor gerenciá-la historicamente. E o racismo torna-se, assim, parte do problema mais amplo do pacto do homem com o mundo natural em que ele se encontra. Autorretrato homem branco. Quando nós, brancos, optamos por permanecer cegos, surdos e silenciosos em relação ao nosso próprio privilégio e seu impacto no outro negro, estamos optando por permanecer inconscientes de um aspecto crucial de nossas vidas e de nós mesmos. Esta parte de nossa sombra foi esbranquiçada. Mas então, que cores, que potencial, que profundidade podemos estar perdendo? Diante disso, por que persistimos em tolerar essa falta que parece tão central para a branquitude? Como conseguimos
tão eficazmente perseverar em não ver as implicações para a sociedade da qual somos cidadãos? Por que continuamos tão obstinadamente com nossa ignorância? A tenacidade do problema sugere que o político e o social desenvolveram raízes profundas na psique individual e me fez pensar como o bebê que nasce rosa e aprende a ficar branco, aprendendo a branquitude. Menina negra, boneca branca. Pesquisas recentes, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, mostram que as crianças reconhecem tanto o fato da diferença quanto o privilégio inerente à branquitude muito mais cedo do que se pensa. Em 1992, Joyner e Hatcher estudaram crianças em escolas primárias, predominantemente brancas, na Grã-Bretanha. Descobriram que a raça é um elemento significativo na vida de crianças negras e brancas, tanto em suas relações sociais quanto em sua compreensão da sociedade. Este é o caso, mesmo quando as crianças negras são uma pequena minoria. Em 2003, Phyllis Katz liderou um estudo longitudinal que acompanhou 100 crianças afro-americanas e 100 crianças euro-americanas nos primeiros 6 anos. Quando as crianças tinham 3 anos, mostraram-lhes fotografias de outras crianças e pediram-lhes que escolhessem quem gostariam de ter como amigos. Do grupo branco, 86% escolheram outras crianças brancas. Quando tinham entre 5 e 6 anos, Katz deu a essas crianças um pequeno baralho de cartas com desenhos de pessoas. Katz pediu às crianças que separassem as cartas em 2 pilhas da maneira que quisessem. Enquanto apenas 16% dividem as pilhas com base no gênero, 68% o fazem com base na raça. Por que ela é a criança má? Porque ela é negra. Van Alsdale e Fegan estudaram crianças de 3 a 6 anos em uma creche urbana americana, usando o método de pesquisa observacional. Descobriram que as crianças aprenderam a identificar marcadores raciais ou étnicos, como a cor da pele, e usá-los para obter controle social. Eles escrevem: as crianças nesta sociedade aprendem desde cedo que, em geral, a branquitude é privilegiada e a negritude não. E, portanto, suas escolhas a esse respeito geralmente não são surpreendentes. Apesar do fato de que eles apenas observaram e registraram o que ocorreu entre as crianças, Von Alder e Fegan experimentaram alguma hostilidade dos pais brancos em relação às suas descobertas. Mãe, eles dizem, quando a maioria dos adultos é confrontada com evidências de que as crianças de 3 anos são mestres em administrar relações raciais étnicas, geralmente ficam perturbados. Tentam racionalizar as evidências ou descartam nossas evidências como casos únicos. Prossegue dizendo, essa falha em reconhecer a importância dos grupos raciais na vida das crianças surge de 2 convicções adultas bem semelhantes: a de que as crianças são ingênuas e a de que o daltonismo não é apenas desejável, mas alcançável. Francamente, muitos adultos brancos insistem que as distinções raciais não importam, enquanto ao seu redor as crianças veem evidências amplas e convincentes de que elas importam, e importam muito. Uma resposta prática a essa contradição ideológica das crianças brancas é esconder a criação de seus próprios entendimentos e relacionamentos raciais, pelo menos enquanto os olhos curiosos dos adultos estão sobre eles. Isso permite que eles reproduzam a hierarquia racial étnica em suas próprias relações sem interferência dos adultos. O seguinte é um exemplo do estudo observacional de Van Alsdale e Fegan na creche. Neste caso, René, 4 anos, branca, está puxando Ling Mai, 3 anos, asiática, e Jocelyn, 4 anos e meio, também branca, pelo playground em uma carrocinha, em um carrinho. Menina e o carrinho. René puxa com entusiasmo, mas a tarefa é difícil. Puxar essa carga pesada pelo chão é mais do que René pode suportar. De repente, ela solta e cai no chão e fica parada, respirando pesadamente. Ling Mai, ansiosa para continuar o jogo,
salta do carrinho e pega a maçaneta. Quando Ling Mai começa a puxar o carrinho, René adverte. Não, não. Você não pode puxar esse carrinho. Somente americanos brancos podem puxar esse carrinho. René está com as mãos nos quadris e franze a testa para Lingman. A garota asiática tenta novamente levantar o carrinho do chão e René insiste que apenas americanos brancos têm permissão para fazer essa tarefa. Esse é o ponto de ruptura e a intervenção dos adultos é agora procurada. Ling Mai chora e corre para uma professora que está perto, reclamando que René feriu meus sentimentos. Vemos a descrição da criança no relato. Ela não oferece mais do que sentimentos feridos para explicar as ações de René à professora. Como a intervenção está tudo em ordem, a professora se aproxima de René. Você feriu os sentimentos de Lingmei? A professora pergunta a René, que assente com a cabeça. Acho que você deveria se desculpar, porque aqui somos todos amigos e amigos não magoam os sentimentos uns dos outros. Desculpe, murmura René, sem olhar para Ling Mai. Eu não fiz de propósito. Ling Mai fica em silêncio. A professora espera alguns momentos e termina com ok. Vocês são boas amigas agora? Ambas as meninas acenam sem olhar uma para a outra e se afastam rapidamente. A professora fica de pé e espera por um momento ou dois para assegurar-se de que o conflito não irrompa novamente, então se afasta. Tanto René quanto Ling Mai já descobriram que a identidade racial e a cor têm implicações poderosas nas relações sociais, e ambas reconhecem que as palavras e ações de René são prejudiciais. No entanto, ambas também parecem perceber que o fator raça precisa ser mantido escondido ou longe de qualquer envolvimento de um adulto. Ling Mai não revelou à professora que a raça estava envolvida na briga, embora isso tivesse colocado René em muito mais problemas. Em um certo sentido, Ling Mai teria triunfado. Mas ela pode muito bem ter experiência suficiente de como o poder branco opera para saber que um ganho temporário pode não valer a pena a longo prazo. Assim, embora René tenha que se desculpar, sua posição não é contestada e, de fato, é confirmada para ambas. Pintando vendado. O entendimento comum de como as crianças desenvolvem a consciência racial é que é um processo de baixo para cima, pelo qual a criança percebe diferenças físicas entre si e os outros. Então, houve comentários depreciativos sobre aqueles que têm uma pele mais escura. Lawrence Hirschfeld confronta essa percepção, postulando que o processo é mais do tipo de cima para baixo. Ele diz: a criança não aprende sobre raça isoladamente, mas na tarefa mais global de analisar o mundo social. Trata-se de atender a informações pertinentes ao escopo dos grupos sociais existentes no mundo. Ele continua dizendo: dado tudo isso, faz sentido que as crianças adotem uma abordagem de cima para baixo para adquirir informações sobre a ontologia social predominante. Confiar em uma estratégia de aprendizagem que foca a atenção na lógica do sistema, em vez de se preocupar com os detalhes da identificação individual e variação corporal. A criança que cresce em uma família branca, liberal, passa a reconhecer que é branca e que existem outros negros. Não é uma variação de categoria. Passa a reconhecer que é branca e que existem outros negros não tão privilegiados, sem necessariamente ter clareza sobre quais características físicas são pertinentes a cada categoria. São socializados em um mundo de solipsismo branco, onde, além de uma exceção ocasional, são os brancos que recebem os papéis significativos e interessantes, enquanto os negros são mais frequentemente relegados aos serviços, esporte, música ou crime. As crianças precisam de ajuda para pensar sobre o que observam sobre as estruturas racistas da sociedade e para conectar seu privilégio herdado com uma preocupação crescente com a justiça. Elas precisam de uma linguagem para o pensamento a partir da qual a ação efetiva possa se desenvolver. Criança silenciada. No entanto, muitos adultos brancos ficam constrangidos, silenciam a criança, ignoram-na ou distraem-na,
ou recorrem ao atalho do daltonismo, insistindo que todos são iguais. Tal afirmação não é apenas falsa e nega o que a criança observa e vivencia, mas ao focar na universalidade do ser humano, a mensagem é transmitida de que é o reconhecimento da diferença que é a causa do racismo, e não o fato de a criança ter nascido em um sistema social que discrimina certos grupos e que ela precisa de ajuda para reconhecer, entender e começar a pensar em como é possível responder a isso. René, de 4 anos, já percebeu que existem grupos dentro da sociedade que têm poder e privilégios, e há aqueles que não têm. Ela pode não entender o que os conceitos branco e americano significam, mas ela reconhece que eles podem ser usados para excluir. Ela está incorporando a branquitude como parte de sua identidade e sabe que essa identidade lhe dá poder sobre o outro. E o mais importante, ela age de acordo com seus entendimentos. A questão crítica da participação no grupo figura fortemente nesse incidente. René também aprendeu que esse conhecimento tinha que ser mantido em segredo dos adultos, escondendo a verdade. Quando se sabe algo e ainda assim todas as mensagens de adultos importantes são de que não deveria revelar esse algo, a psique tem que repudiar parte ou todo o significado da realidade. Internamente, desenvolvem-se duas situações conflitantes, e para que possam coexistir, cria-se uma cisão vertical na psique. Essa divisão é refletida e reforçada pelo sistema social mais amplo, permitindo tanto a realidade do privilégio branco quanto sua rejeição. Na teoria psicanalítica, um conflito interno pode levar à criação de divisões horizontais na psique, onde aspectos do eu são reprimidos, tornados inconscientes e negados. Fora da percepção consciente, esses elementos reprimidos da psique podem ter um impacto prejudicial e conflituoso na vida e nos relacionamentos do indivíduo. O outro eu. Embora também seja um processo defensivo, a negação se desenvolve dentro do ego, quando ele se depara com duas realidades conflitantes, causando uma divisão vertical. Ao contrário da repressão, o indivíduo permanece consciente de ambos os lados da divisão, mas os rejeitará, tanto para atender aos desejos e necessidades internos, quanto para minimizar a ansiedade. Assim, posso conhecer a realidade das consequências do meu comportamento, mas desconsiderarei essa consciência para satisfazer meus desejos, minha onipotência e meu senso narcisista de direito. Então, a rejeição aparece fortemente também no vício, onde a pessoa está plenamente consciente das consequências de seu comportamento. Uma consciência que é posta de lado e ignorada a serviço de atender à necessidade da droga e do seu desejo. Pode ser visto operando coletivamente em indivíduos em relação à emergência climática, vendo o invisível. A narrativa liberal, que, exacerbada talvez pela pureza que está embutida na própria noção de branquitude, abjura as realidades do racismo ao mesmo tempo que precisa manter o privilégio da pele branca. Assim, o indivíduo branco e o coletivo branco têm que manter tanto o privilégio branco quanto uma percepção aceitável de si mesmo. Então, a tensão entre essas duas posições é resolvida pela negação. Sugiro que essa divisão vertical, no que se refere ao racismo, não é apenas uma única linha dividindo duas partes da psique, com o investimento no privilégio branco e o pensamento racista de um lado e a condenação e rejeição do racismo do outro. De ambos os lados permanece uma capacidade de simbolização que falta em certos momentos em que nos lembramos do nosso racismo. A estrutura psíquica interna pode ser imaginada como composta por duas camadas verticais, entre as quais existe uma lacuna, um lugar silencioso, vazio, desprovido de símbolos, em que é impossível brincar ou sofrer. Adrienne Harris afirma: pode ser que haja na branquitude uma psicose branca, nomeada por André Green, para outros propósitos. Mais profundo do que a depressão, mais profundo que a raiva, um vazio, um lugar onde não há estrutura suficiente para o luto, onde a psique cede. Talvez seja isso que a branquitude seja,
a ruptura ou apagamento do luto, uma lacuna na psique, que através da branquitude funciona como uma estrela implodindo, recusando a significação. Não é apenas o trauma que é esbranquiçado, mas também a destrutividade e a memória. Pintando Vendado 2. Na maioria dos outros aspectos de sua vida, a criança branca em uma família liberal, moderna, pode levar sua curiosidade em relação ao meio social, que procura entender e encontrar seu lugar para os adultos significativos em sua vida. Na maioria das vezes, sua experiência será de envolvimento, atenção e interesse. Mas quando levantam a questão das diferenças de raça e etnia, e são respondidas com a esterilidade de uma posição daltônica, a presença viva e engajada que conheciam anteriormente desaparece, e elas se deparam com um vazio, um fechamento e um silenciamento. Há uma morte que se relaciona com o assunto, e a criança então aprende rapidamente que o assunto não é bem-vindo para a discussão. Sua curiosidade e preocupação crescentes com os outros, sua preocupação com a problemática da questão da justiça social é encerrada, e a divisão vertical da negação se desenvolve dentro da psique. Os pais negros estarão muito mais atentos ao fato do racismo e do domínio da branquitude na sociedade em que seus filhos estão crescendo e terão que responder e ajudar a reformular as experiências de seus filhos. Pais brancos podem sentir que não precisam se envolver com o assunto e, de fato, podem se sentir desconfortáveis em fazê-lo. Tanto a confiança e o senso de direito que vem de habitar o mundo que reflete você e a vida, bem como um contrato de silêncio sobre as disparidades, é passado de pai para filho. Silêncio branco é violência. Ryan Parker escreve: um componente crítico desses processos de negação são as maneiras pelas quais as crianças brancas aprendem a se desconectar. Parar de pensar, parar de perceber, parar de vincular realidade e história e desconectar sua curiosidade e cuidado empáticos. Se fosse permitido desenvolver essa curiosidade e cuidado, causaria problemas para o poder da branquitude e os privilégios que ela reivindica e protege, pois resultaria no reconhecimento da realidade, o que eventualmente poderia levar à responsabilização e reparação. O trabalho da branquitude ao seu alcance. Alguns anos atrás, eu estava apresentando um artigo sobre racismo para um grupo de terapeutas só de brancos. Seguiu-se uma discussão difícil e desconfortável, na qual o grupo parecia coletivamente engajado em encontrar maneiras de evitar o trabalho emocional de explorar seu próprio racismo. Estes incluíam indivíduos que se separavam do grupo branco afirmando uma nacionalidade, língua, história, classe ou idade diferentes. Perguntas foram feitas sobre por que não estávamos nos concentrando em sexualidade, gênero, classe ou deficiência, todos assuntos importantes, mas não era o tópico daquele dia. Como sempre, a introdução dessas outras desigualdades conseguiu achatar a discussão, de modo que o tema do racismo corria o risco de desaparecer. Alguém apontou que os negros também são racistas, conseguindo escapar da questão crítica dos diferenciais de poder. A hostilidade em relação a mim, como a pessoa que levantou o assunto, era palpável. Foi um evento deprimente, mas muito familiar. Depois de algum tempo, uma mulher que ficou calada todo o tempo disse que estava pensando em uma experiência a caminho do seminário naquele dia. Ela estava esperando em seu carro, em alguns sinais, parada em alguns sinais, e um outro carro parou ao lado dela. Estava sendo dirigido por uma mulher vestida com uma burca. Olhando, um pensamento veio a ela: oh, então elas podem dirigir? Ela instantaneamente afastou o pensamento, pois estava ciente do racismo por trás disso, mas estava revirando a memória em sua mente durante a discussão. Como alguém que geralmente não tinha dificuldade em falar em grupos, ela ficou intrigada com o que parecia ser uma profunda relutância em trazer esse pensamento para a discussão. Ela reconhecia sua própria condenação interna do preconceito amarrado àquele pensamento, bem como o medo de um ataque externo, se ela desse voz a ele. Máscara
Frostbite. Ao relatar seu pensamento ao grupo, que até então estava firmemente do lado não sou racista da divisão vertical, ela articulou uma realidade do outro lado. Na minha experiência, 3 possibilidades principais estavam abertas ao grupo. A primeira é isolar e fazer o bode expiatório do indivíduo para que carregasse sozinha toda a culpa dos pensamentos racistas. A segunda foi normalizar sua resposta e limpá-la de qualquer racismo, trazendo-a para o lado deles da divisão. A terceira, que felizmente foi o que aconteceu nesse grupo em particular, é a sua coragem em dar permissão para que outros relembrem casos semelhantes em suas próprias vidas. A atmosfera mudou, a ansiedade e a defesa tornaram-se menos intensas e o nível de comunicação se aprofundou. Surgiu a chance de apropriação de apenas um pouco da destrutividade do nosso racismo, permitindo a possibilidade de luta. Essa dinâmica se desenvolveu em um grupo de indivíduos, mas também pode ser vista como uma ilustração do que ocorre dentro da psique. Pensamentos racistas surgirão em nossas mentes, mas provavelmente serão rapidamente descartados ou até esquecidos. Esse processo de negação pode significar que podemos preservar um senso interno de nós mesmos como bons, mas perpetua a ignorância, que é um aspecto tão central da manutenção de nosso privilégio branco. E isso garante que nada mude. Limpando os anos. Assim como no grupo, se o pensamento vem à tona e é permitido, torna-se disponível para o exame e assim aprofundamos nossa compreensão de como esse fato social da branquitude afeta e distorce nossa relação com os outros no mundo e conosco mesmo. Robin DiAngelo coloca assim: para aumentar a resistência racial que contraria a fragilidade branca, devemos refletir sobre o conjunto de nossas identidades, e nossa identidade de grupo racial em particular. Para os brancos, isso significa primeiro lutar com o que significa ser branco. Adrienne Harris escreve: o que é irônico e enfurecedor para muitas pessoas de cor contemporâneas que escrevem sobre racismo é que as revelações e análises do racismo contínuo por pessoas de cor não estão considerando o mesmo trabalho dentro da comunidade branca. Eu uso a palavra trabalho deliberadamente para significar o trabalho intelectual, emocional, árduo, mas necessário, que será essencial para transformar e descompactar o racismo como é vivido e encenado entre pessoas brancas. Esta é uma maneira de sugerir que reparações, perdão, trabalho, além das linhas raciais, requer primeiro trabalho dentro das comunidades e indivíduos brancos. O livro poderosamente comovente de Christina Sharp, que é No Despertar, sobre a branquitude e o ser, assume 3 significados da palavra despertar. O rastro deixado na superfície da água por um navio, uma vigília ou velório realizado ao lado do corpo de alguém que morreu, o estado de despertar, consciência. Tecendo sua história pessoal com cinema, fotografia e arte, ela usa esse significado como uma contemplação de como os negros convivem com as consequências da escravidão e o racismo do mundo moderno. Ela contempla o luto que foi vivenciado quando o navio negreiro partiu da África para as Américas e a impunidade com que os africanos escravizados, doentes, fracos ou rebeldes foram lançados ao mar. Ela expande o conceito como uma metáfora para a consideração do sofrimento dos negros que vivem suas vidas na esteira do comércio. A recuperação requer luto profundo e o que ela chama de trabalho desperto. Sharp, é claro, está preocupada com a perturbação que se segue aos séculos de escravidão para os negros que vivem hoje. Mas lendo esse trabalho impressionante, me peguei imaginando se e como o conceito poderia se ampliar à branquitude. Nossa relação com essa história dolorosa é muito diferente e, portanto, o trabalho é necessário. Pintura de Turner, O Navio Negreiro. Nós que somos descendentes dos brancos que navegaram naqueles navios, que investiram no comércio, que lucraram com o comércio e com o colonialismo, ou seja, todos os brancos, precisamos também abordar nosso passado.
A branquitude das ondas criadas pelos navios logo desaparece. As águas se fecham sobre os corpos negros africanos e a calmaria plana é restaurada, além do mito da benevolência. Para o espectador branco, nenhuma cicatriz visível permanece. Os navios podem ter passado, mas sem justiça, sem reparação, sem luto coletivo e sem a erradicação do racismo. O trauma daqueles tempos continua sendo mantido nas gerações de descendentes negros. A história ancestral branca, o papel dos perpetradores, o impacto nas vítimas, bem como a medida em que lucramos e continuamos a lucrar, exige reconhecimento. Essa história deve ser central para o currículo ensinado a todas as nossas crianças, mas para aqueles de nós cuja educação tocou apenas levemente no assunto, é nossa responsabilidade nos educar agora como adultos. O esquecido historicamente. O segundo significado do termo despertar refere-se ao seu lugar no processo de luto. Vigiamos os mortos, velamos e lamentamos a sua morte. Um velório é tradicionalmente uma atividade coletiva que reconhece que a morte de um afeta o todo. Esses são rituais comunitários essenciais, especialmente quando a morte é resultado de um fracasso coletivo, pois sem eles, o sofrimento não digerido e não lamentado das gerações anteriores é transmitido de geração em geração, como narrativas fantasmas que permeiam nossas vidas, pessoais e sociais. A vigília do antirracismo. Para os negros, que são descendentes diretos dos escravizados, a dor é grande. A ideia de que os brancos também precisam chorar pode parecer estranha, já que ganhamos tanto e aparentemente perdemos tão pouco na história da nossa raça. À medida que enfrentamos a culpa da branquitude passada e presente, temos que deixar de lado o mito de nossa inocência e pureza brancas e reconhecer a escuridão em seu coração. O privilégio, pago pelo sangue alheio, tem em sua raiz uma toxicidade que corrompe a psique. Um dano terrível foi causado e continuará a ser causado se continuarmos a basear nossas formas econômicas e políticas de ser em estruturas racistas. Somente enfrentando a dor e a culpa dos ancestrais e de nossa herança, apenas mantendo a vigília, podemos chegar perto de colocar as iniquidades da escravidão para descansar. O aguadeiro. Ela o viu desaparecer no rio. Eles perguntaram a ela para contar o que aconteceu, apenas para descontar em sua memória. Isso nos leva ao terceiro significado do termo despertar, que é acordar a consciência para a forma como o mundo está estruturado e para a nossa participação pessoal nele. Para os brancos, isso significa um processo vitalício de compromisso ativo para examinar e confrontar atividades internas e externas baseadas em preconceitos e estereótipos que despersonalizam e prejudicam o outro negro. Significa ouvir com cuidado quando amigos e colegas negros nos contam seus problemas, sem correr para nos defender. Exige que enfrentemos nossa fragilidade branca de frente, engajemos em conversas, mesmo correndo o risco de errar. E quando fazemos, precisamos ouvir abertamente para entender como nossas palavras causaram mágoa. Precisamos desenvolver nossa resiliência e desafiar nosso estado frágil. Temos que ter nossa atenção às respostas, porque justamente essa aspiração vai ver como o sistema de racismo onde nós vivemos se expressa em nós mesmos e nas nossas mentes. Rompendo. Porque esse sistema é tendencioso ao nosso favor e nos privilegia, porque parte desse privilégio é a invisibilidade de nossa branquitude, assumir esse trabalho exige que façamos escolhas ativas, determinadas e contínuas. A fragilidade na branquitude que mantém esse privilégio continua nos afastando do desconforto que é inevitável se quisermos nos envolver totalmente nessa exploração. Somos obrigados a construir uma resistência e resiliência ao falar sobre o assunto, se quisermos apoiar genuinamente as atividades antirracistas. Cisne Branco, de Frank Bolan. Enquanto caminhava para o estúdio em Londres um dia na década de 60, o artista guianense Frank Bolan encontrou um grande cisne branco preso em uma poça de óleo, da qual lutava para se libertar. Impressionado com a determinação feroz do pássaro,
Bullen pintou várias versões da imagem para preencher a primeira sala da retrospectiva de seu trabalho na Tate, no Museu de Tate Britain. Enquanto eu estava diante da tela no verão de 2019, fiquei impressionada com essa imagem de branquitude capturada pelas consequências da exploração do planeta e das pessoas. Vi nela algo do terrível dano causado pela branquitude desde seu surgimento no século XVII, em sua corrupção das relações humanas entre si e com o planeta. Eu gostaria eu pedi, inclusive, a licença para usar essa imagem na capa do meu livro. Suportar atos de racismo contínuos, extremos e sutis é o que o indivíduo negro tem que sofrer e é o preço que paga pelo privilégio. Mas isso prejudica todos nós, e se eu quero viver em um mundo que não está dividido, não está contaminado com a psicopatologia do racismo, onde reencontramos nossas conexões, então eu devo reconhecer que esse pacto de branquitude é minha herança. Então devo decidir o que significa, quanto custa e se estou disposto a abrir mão dele. Mas eu, por exemplo, eu quero a minha cor de volta. Obrigada. Obrigado, Ellen, pela sua apresentação. Extremamente interessante, pertinente para nós, brasileiros, para a nossa realidade. Acho que a gente vai ter um bom debate aqui. Bom, pessoal, obedecendo ao modo como a gente costuma fazer, quem quiser fazer pergunta. Bom, vamos começar então com a Carmen Lívia, tá? Lili, contigo, querida. Oi, Ellen. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria te agradecer muito, porque a tua obra foi o meu primeiro contato no meio junguiano com a questão racial e me despertou para o tema, né, dentro da psicologia analítica. Então, eu te agradeço muito, foi fundamental para mim. Queria te fazer duas perguntas, né? Primeiro, em ordem pessoal, o que é que te fez sair desse entorpecimento dos pactos narcísicos e te despertar para a questão racial? Essa é uma primeira. E a segunda, eu fico aqui pensando, né, que essas identidades que foram produzidas pelo colonialismo e pelo capitalismo, né, ela dividiu em corpos, né, algumas características não desejáveis, né? Mas não desejáveis para quem, eu fico aqui pensando, né? Porque fico pensando se isso que a gente deixou nos corpos pretos, que muitas vezes eram tidos como coisas contraproducentes para o capitalismo, se não seriam possibilidades existenciais desejáveis em alguma medida, né? Porque eu fico pensando, quando a gente deposita ali a hipersexualização, por exemplo, isso, né, num sentido de projeção junguiana, onde a gente pode projetar possibilidades existenciais, não seria interessante que a gente pudesse recuperar isso, de certa forma, e rever a sexualidade branca, como os brancos lidam com seus corpos, ou mesmo quando se taxa de preguiçoso, isso não poderia fazer a gente rever nossa relação com o tempo, com a aceleração que a gente vive, né? Tenho pensado coisas assim, e queria te ouvir. I'd quite like to. Is it possible to put it É back to possível? Será que é possível a gente colocar de volta do grupo? Porque eu acho que é muito importante falar sobre os grupos. No, is it possible? I'd like to hear what other people's response is to it, rather than just me. Sim, é que ela gostaria de ouvir o que outras pessoas têm a falar sobre o que você falou, Carmen, e não apenas a resposta dela. Pessoal, então a Ellen está convidando a que nós possamos comentar essa primeira colocação que a Lili fez, tá? Quem quiser se sentir à vontade para falar, por favor, tá bom? Se ninguém quiser falar, posso dar um depoimento sobre essa questão? Claro. Eu não quero ocupar muito, então, só se alguém não quiser mesmo. Eu
o que me fez, né, despertar, sair desse entorpecimento, foi quando eu tive contato um pouco com a cultura banto. E ali vi uma outra forma de organizar, né? O viver, o amar, a sociedade. E aquilo me tocou muito, porque eu me senti muito mais identificada com isso em alguns aspectos do que com a cultura branca. E fiquei pensando nisso, né? O quanto todos nós perdemos em termos de possibilidades existenciais. Só isso. I think, well, as I say, it'd be good to hear from other people, but I think Seria muito bom ouvir outras pessoas, mas eu acho que talvez eu pudesse falar um pouco a respeito the work we have to do do trabalho que nós precisamos fazer. it's not É também para a gente, né? Não é um trabalho altruístico. also suffering, not in Nós também estamos sofrendo. Eu, na verdade, não estou querendo eliminar o sofrimento, não é isso. Mas nós perdemos nossa cor, nós perdemos nossa riqueza quando nós fomos lavados de branco. Ellen, Exatamente o meu ponto. Marili, quer continuar? Não, exatamente esse o meu ponto. Tá. Ellen, Não é o altruísta, né, só. eu vou trazer uma questão que a gente discutiu aqui no Teaços com a Fanny Brewster, onde ela coloca uma questão que me parece muito interessante de como poder escapar a esse lugar de alteridade máxima, de alteridade absoluta, de outro que o negro ocupa na cultura ocidental branca, né? Ela coloca algo muito interessante nesse sentido, né? De como a cultura preta, o homem preto, a mulher preta, esses personagens foram colocados e aprisionados numa categoria de outro, o outro absoluto, e como isso muitas vezes se coloca de uma maneira prejudicial, no sentido de não poder perceber o que há de efetivamente singular e particular nesses corpos, nessa cultura, nessa alma. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Vou estender para uma outra questão, talvez um pouco mais biográfica, mas aonde foi que o tema do racismo e da branquitude, que é um tema também da sociedade britânica, da sociedade inglesa, mas aonde esse tema, para você, tornou-se um tema de pesquisa, tornou-se um tema de investigação, de estudo? Você consegue localizar isso? well, I think it was a series of Eu acho que foi uma série de eventos na minha vida, quando eu, por exemplo, comecei a perceber o quanto que eu estava insulada, encapsulada. Isso é, eu aceitava a norma como meu normal. Então, eu comecei eu viajei também para a França e tive contato com outras culturas. Eu comecei a perceber que a minha cultura era uma entre muitas. E também outros pontos, momentos em que eu percebi o quanto que eu era ignorante, o quanto eu não sabia, o quanto eu sabia pouco sobre mim mesmo. E Fanny Brewster fala nisso no livro dela. Ela cita Jung, que sugere que os negros não podem individuar. Bom, Jung falou coisas terríveis sobre a questão de raça, né? Ele falou algo a respeito de que os negros não podem individuar porque para eles falta um nível de evolução da psique. Bom, eu sugiro que é muito difícil para os brancos individuar, na verdade, porque nós temos essa ignorância branca, tem muito que nós não sabemos sobre nós mesmos. Então, é nesse momento que eu comecei a tentar descobrir mais sobre mim mesma e o que significava a minha branquitude. Queria te fazer uma outra questão. Mudei a pergunta, vou fazer uma outra. Nós traduzimos um texto seu explorando o racismo, um exemplo clínico de um complexo cultural.
onde tem você narra um caso que você atendeu e tem um ato falho bastante interessante entre whitewash e brainwash. Queria que você falasse um pouco, não exatamente desse caso, mas como tem sido a sua clínica com pessoas negras? Quer dizer, isso é usual, isso é muito raro no teu cotidiano? Como é que essa questão do racismo tem aparecido, com mais evidência, menos evidente? I'd quite like to turn the question round and ask Bom, eu people- gostaria que a pergunta circulasse um pouco. Eu gostaria de ouvir qual é a experiência clínica das pessoas. A minha compreensão do Brasil é que vocês têm uma grande variedade de, entre aspas, raças, e que vocês, dentro da própria prática, talvez estejam trabalhando com vários tipos, né, de etnias, de raças. Vocês estão trabalhando apenas com brancos? Vocês trabalham com brancos, negros e pardos? Eu gostaria de devolver a pergunta para a nossa audiência. Martinha, quer pegar carona na pergunta e fazer a palavra girar? Sim, tá. Primeiro, assim, obrigada aí pela, né? Acho que é um tema muito importante, né, Helen? Assim, muito interessante como você trouxe, né? E essa questão de circular, né? Assim, acho que o pensamento de todos. Assim, falando um pouquinho de mim, né, do que eu estou sentindo agora, assim, é interessante como esse tema é tão importante, mas eu acho que ele coloca a gente num lugar que não tem muita resposta, e nem assim, é o que eu estou sentindo assim, tem várias coisas para falar, mas parece que elas ficam muito confusas. Eu acho muito interessante essa questão, né, da gente tirar esses véus, né? E eu fiquei pensando assim, não só na assim, a questão das imagens, né, como você trouxe sobre as crianças, não, como elas aprendem, né, como a gente aprende aqui, né, no Brasil, mas acho que em todos os lugares, né, dessa supremacia branca em que as imagens, né, muitas vezes estão colocadas para crianças, assim, em livros, dessas figuras muito brancas, né, das rainhas, das princesas, e isso sempre continua aqui mesmo, né, muitas vezes não é colocada, né, de outras cores. E eu fiquei pensando, né, que assim, muitas vezes as crianças elas podem ficar, né, tendo heróis aí ou figuras que têm cores diversas, né, não nem seja branco nem preto, verde, né? Você tem, por exemplo, o Hulk, alguém que vira verde, e essas cores se perdem só nessa, vamos dizer assim, nessa dicotomia, né? E até mesmo na religião, muitas vezes a imagem, né, de Jesus sempre veio muito um Jesus branco, de olhos azuis, quer dizer, tirando todo o contexto, né, desse nascimento. Então, eu acho que é engraçado como traz essa estranheza, assim, uma necessidade muito grande de se falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, sem muitas bases. É como, assim, pelo menos é assim que eu estou me sentindo, assim, meio perdida, sem até conseguir elaborar mesmo uma pergunta. Não, acho que assim essas estão, não sei o que as pessoas estão pensando, não sei se fiquei claro. Eu pegando carona no que a minha xará está falando. Sem H. Sem H. Eu acho, Ellen, que para nós é uma questão muito complexa, porque nós somos frutos da mistura. Por exemplo, você olha para mim, você não acredita que eu tenho um avô negro. Né? Você olha para mim, você não acredita que eu tenho, de um lado, um alemão, um italiano, um português e um avô negro. Então, assim, eu acho que no nosso país, essa dor ainda não foi tocada com a devida responsabilidade, né? Então, eu fiquei, com as questões que você trouxe, eu fiquei muito pensando isso, né?
como que nossas crianças, que são pardas, nós somos 51% não branco no nosso país, né? E como é que essa identidade está sendo gestada, né? Eu posso te falar que eu fiz 30 anos de análise para conseguir algum tipo de equilíbrio psicológico com essas forças dentro de mim, né? Tão contraditórias. Então, acho que vem um silenciamento muito grande, gente. Eu também sinto isso ainda, né? Como falar disso, né? Como falar de provavelmente um avô abusador, né? Um avô que era feitor de escravo e do outro lado um escravo. Eu acho que é difícil para nós. A gente precisa falar disso, mas acho que a gente ainda não sabe nem por onde começar. É como eu sinto, entendeu? Alguém mais quer fazer a palavra circular, dar um depoimento? Eu acho que a Ellen está pedindo para a gente é que o nosso encontro seja menos um encontro formal, perguntas e respostas, e mais um espaço de troca de experiências, particularmente para que a gente possa apresentar para ela um tanto quanto da nossa realidade brasileira, de como é que a gente vê essa questão dentro da nossa prática, do nosso cotidiano. Alguém mais quer dar um depoimento, comentar? Eu gostaria, Marcos. Oi, Thaisa, por favor. Muito também tocada pelo que a Marta está provocando, né? Acho que eu fico também muito tomada por esses afetos, essa questão do embranquecimento, né? Eu sou nordestina e acho que isso toca muito, né? Faz a pele vibrar num outro ritmo. Essa questão, de fato, Marta, é muito silenciada mesmo, né? Eu também, assim como você, tenho uma história. Aqui tenho um lado da família, né? Português, espanhol, um outro lado que vem de uma escravidão, né? Vinda, a força vinda, e negada, e não dita. Há poucos anos, depois de muito questionamento, de perguntas, porque tinha um pedaço da história que não se contava, que a gente não sabia, né? A minha geração, por exemplo, não sabia, e a partir dessa busca, dessas perguntas, minhas primas, e enfim, né, essa geração agora, que tem buscado o que está nesses hiatos. E aí, o que está nesses hiatos, né? Acho que tem muito desse processo de embranquecimento. Não conta essa história para não marcar de preto, né? Para não manchar o branco, né? Então, isso é muito forte, sim, muito forte. Isso é muito recente na nossa história e precisa. Acho que as palavras a gente vai buscando as palavras, eu estou aqui sentindo isso, assim, né? Deixando, inclusive, essa afetação no corpo, assim, buscando palavras e refazendo essas narrativas para trazer a multiplicidade dessa história, sabe? Que parece que se você dança e você ri, não faz isso que você vai mostrar, né? Que tem outras cores aí. Então, assim, compartilhando um pouco dessa afetação com vocês. Oi, gente, boa tarde. Bom, fazendo aí, acho legal também essa ideia de fazer a palavra circular, vou trazer aqui também meu depoimento. Em alguns, né, por alguns lugares que eu circulo, eu como mãe vejo que hoje em dia já tem aqui um movimento nas escolas de trazer muitos autores negros. Eu acho que existe até algo em lei já, e eu acho que como a gente está fazendo aqui, né, o que a gente tem que fazer é isso, é fazer a palavra circular
e sair desse lugar, né, de que os brancos têm sempre a palavra e são sempre, né, a palavra hegemônica e que predomina no mundo. Eu acho que ainda é muito pouco, porque, como estou falando aqui como mãe, por exemplo, eu vejo que nas escolas já é trazido muita literatura negra e essa temática para as discussões com as crianças, mas a gente ainda vê muito pouca presença negra entre alunos, entre, né, os docentes também. E eu também sou estudante, né, eu faço faculdade de psicologia, e a gente também tem esse movimento muito bonito na faculdade de trazer novos autores. Ainda é uma coisa um pouco oficial, assim, a gente, até os próprios alunos brigam por trazer outros autores. Alguns professores mais pontualmente trazem autores negros, né, brasileiros, que estão fazendo produções mais recentes na psicologia, porque a gente vive realmente muito nessa hegemonia de autores brancos, né, europeus e até mais homens, até, né? E é isso, tem muitos indígenas também aqui no Brasil, acho, produzindo saberes muito interessantes, e isso tá, né, acho que a gente está se abrindo muito para isso, apesar de ser um movimento lento e ainda né, pequeno, perto do que a gente, né, onde a gente tem que chegar, mas eu acho que cabe a gente, né, aqui a gente está, acho que quase todo mundo que está de câmera aberta, todo mundo que está de câmera aberta é branco, ir em busca disso, sabe? A gente fazer como a Ellen está fazendo aqui lindamente, fazer circular essa palavra e ir em busca e procurar esses autores e trazer eles para a cena, e realmente tem muita coisa interessante sendo feita por aí. Eu acho que o racismo faz parte até de uma coisa muito maior, que é uma ética colonial, né, que a gente vive, que para o nosso ser bom a gente tem que desmerecer os outros, né, essa monocultura de pensamento, que eu acho que como junguianos aqui não faz nenhum sentido, né, a gente vive, né, da multiplicidade, e acho que é isso, cabe a gente estar sempre em busca de como colocar isso em prática, né, e fazer essa palavra circular em todos os lugares. Legal, Cláudia. Ellen, você quer comentar algo? A gente continua falando, depois o que você sugere? No, I mean, the only thing I'd like to say is A única coisa que eu gostaria de dizer é que esse ponto do quanto é difícil falar sobre esse assunto é uma das coisas que me fez me interessar sobre isso. Por quê que é tão difícil falar sobre a questão da raça e do racismo? Eu acho que é uma questão muito importante. Mas eu fico feliz que tem mais uma pessoa com a mão levantada. Gui, vamos lá? Gui, está muito baixo. Vocês estão ouvindo? Está baixo, Gui? Para o fone, então. Aí. Tá bom, agora tá bom, vai. O microfone está com problema aqui. Agora tá bom, né? Agradecer a Helen e o Marcos, a Luciana, mais uma vez, né, pela importância aí da discussão. Bom, na verdade é um pequeno comentário e uma questão relativamente simples, mas eu queria saber um pouco dela a respeito da experiência no Reino Unido, né? Assim, eu estive, né, no Reino Unido por um ano, né? Morei por um ano. Evidentemente que não foi o suficiente para ter uma experiência profunda de perceber a questão das relações raciais, né, no país, no caso na Inglaterra, mas eu não sei, eu queria só pontuar, não sei até que ponto a Helen sabe da violência, né, das relações raciais no Brasil, porque eu sou bastante sensível ao tema, né? Eu e outros colegas aqui, né, pesquisamos isso há algum tempo, e eu acho importante dizer, caso ela não saiba, né, não sei o quanto ela conhece, que o Brasil é um dos países mais profundamente racistas que existem no mundo, né? E é uma violência extrema, né? No sentido de que a população negra, em geral, é muito marginalizada, né?
no meu entender, muito mais do que na Inglaterra, mas infinitamente mais. O meio psicanalítico em geral, né, incluindo, obviamente, os junguianos, né, é um meio bastante branco. O meio junguiano, particularmente, a gente virtualmente não tem negros, né, com poucas exceções, que daria para contar nos dedos, eu acho. Né? Então, a história do país, isso obviamente que ela sabe, né, por conta da escravidão e tantas outras coisas, nos levou a esse estado de coisas, mas diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, né, as ações afirmativas ainda ainda engatinham aqui, né? Então é uma problemática extremamente sensível para nós. O que eu queria saber basicamente é qual é a participação de analistas não brancos, né, no meio da psicanálise no Reino Unido, né, se tem um número expressivo, se esse debate é frequentemente colocado, e a questão de pessoas, por exemplo, pessoas pretas procurarem psicoterapeutas pretos, que é uma discussão que tem sido feita aqui, né? E se isso acontece lá, como é que ela enxerga isso, né? Enfim, acho que é isso. Não sei se ficou claro, mas eu queria um pouco, enfim, dar esse depoimento e saber isso dela, se possível. Ellen, você quer responder? Temos mais uma pessoa para comentar. O que você... Well, I can just... I'm very aware as you're talking that... Sim, eu estou bastante consciente, eu fiz algumas palestras nos Estados Unidos e eu tenho bastante consciência de que nós temos uma relação de ex-colônia com os Estados Unidos, né? Eu sei um pouco sobre a nossa relação com o nosso passado colonial, que tem muita negação, uma grande quantidade de negação. Nós podemos ver, né, com esse governo da direita que estamos tendo. Também gostaria de falar sobre a questão do treinamento. Eu acho que nós temos uma grande quantidade de trabalho a ser feito aqui na nossa comunidade junguiana. Se realmente nós quisermos nos tornar uma comunidade mais diversificada. Então, como junguianos, nós temos muito trabalho a ser feito, e também em torno dos nossos textos, especialmente os escritos de Jung. Na nossa organização, nós estamos trabalhando já há alguns anos com alguns grupos que estão relendo alguns textos junguianos, algumas palavras como primitivo, que é bastante suspeita, eu diria. Jung usou uma palavra usada pelos antropólogos vitorianos. Nós precisamos falar sobre os nossos conceitos, de onde eles vêm. Nós realmente precisamos investigar e também reler, reanalisar o que ele disse, o que ele escreveu sobre primitivos, por exemplo. Também sobre a questão da sexualidade desses grupos. Nós estamos procurando textos para fazer essa investigação. Na verdade, nós temos um treinamento novo que começa amanhã, que é baseado em tentar pensar sobre o nosso trabalho analítico dentro de um contexto político e social. Mas eu sugiro que tem muito trabalho envolvido, isto é, mudar de uma posição onde nós
temos uma representação muito branca e, se quisermos, uma representação mais diversificada, mas eu acho que são nós, os brancos, somos nós que precisamos fazer esse trabalho. Eu não sei se eu tenho muito mais a falar a respeito. O trabalho da branquitude é um trabalho a longo prazo, um trabalho de uma vida inteira. E é muito difícil, mas nós temos que fazer. Acho que Marta gostaria de falar alguma coisa. Eu achei tão interessante, né, a coragem que você teve de abrir mão do privilégio da palavra, né? Você, não, quero ouvir as pessoas, fazer a palavra circular, né? Achei muito corajoso e acho que talvez seja resultado desse trabalho de desconstrução dos privilégios de raça branca, né? Que tem o direito da fala, né? E recusar esse jeito de estar. Achei muito legal, Ellen, gostei. Ellen, deixa eu te colocar uma curiosidade. Dentro do campo junguiano, essa questão do racismo, ela está muito explícita na sua obra, né? E da Fanny. A gente poderia pensar no Samuel Kimblis, mas acho que ele vai mais pela noção do complexo cultural. Mas a minha pergunta, o fato de serem duas mulheres a escrever sobre o tema do racismo, é acaso? É aleatório? Ou você acha que a própria posição feminina permite um olhar diferente? O que são as mulheres no campo junguiano que estão escrevendo sobre isso? E aqui no Brasil também. Lili, Guilherme, enfim. What do you think? O que você acha, Marcos? Não sei. Eu acho que não é ocasional. Eu acho que não... rapidamente a gente poderia pensar como alguma coisa aleatória. A minha pergunta, estou pensando aqui em voz alta junto a você, é que a própria posição da mulher na cultura oferece a ela uma sensibilidade maior que a posição dos homens. Quer dizer, as mulheres... 1000 aspas no que eu vou falar, por favor. Mas as mulheres são mais sensíveis a essas questões do racismo, da discriminação, do que propriamente os homens e os seus discursos? Da própria opressão, né? Da própria opressão? Uhum. Eu iria por essa linha, Marcos. Eu acho que as mulheres têm menos privilégios, apesar de serem mulheres brancas, né? O ápice é o homem, a mulher branca... né? Perfeito, menos privilégios, ótimo. Marcos. Menos privilégios, né? Cris Viana, o que você acha? I think Eu lembro a Angela Davis, né? Gênero, raça e classe. Sorry, what did you say? Chris. Hello? Cris, já quer te ouvir. Obrigada. Angela Davis, né? Gênero, raça e classe. Um informa o outro, né? E antes dela, a Safiotti no Brasil, né? Com a questão dos nós. Então, a gente tem inclusive, aqui no Brasil, a gente tem uma escritora, Lélia Gonzalez, que também é, inclusive, admirada pela Angela Davis, né? Pelo trabalho que ela fez enquanto feminista e enquanto mulher negra. Por que as mulheres estão à frente disso? I would offer some word of caution. Eu acho que eu gostaria de oferecer algumas contribuições, porque nossos últimos primeiro-ministros, que é terrível, muito destrutivo, e também tivemos Margaret Thatcher, que também foi bastante dominadora.
Eu acho que não é simplesmente porque você é uma mulher. Bom, tudo bem. Mas eu acho que tem alguma coisa. Eu sei, por exemplo, que quando eu estava fazendo meu treinamento, eu li o que o Jung falava sobre as mulheres e o ânimos, e eu odiei aquilo. Eu não aguentava, eu tive que colocar aquilo meio de lado, para que eu pudesse continuar a pensar no resto da obra do Jung. E eu fiquei bastante chocada, porque eu vi ali talvez um racismo, eu vi o sexismo durante o meu treinamento. Então, eu acho que tem alguma coisa que as mulheres têm a partir das experiências de vida delas, isto é, de terem sido consideradas, e talvez ainda sendo consideradas cidadãos de segunda classe. Então, eu acho que isso é importante. Eu sei que isso foi importante para mim e para a Fanny quando nós escrevemos o livro juntas. Foi realmente um projeto muito difícil, na verdade. Não foi fácil. E ficou sempre mais difícil conforme a gente avançava nele. Mas justamente por ser uma mulher, né, no poder, a minha experiência aqui na Inglaterra é que as mulheres no poder não necessariamente é uma coisa boa. Por quê? Não sei se vocês conhecem nossa primeira-ministra Liz Cracker, na nova, né? Ela tem feito coisas bastante discutíveis. Posso, Marcos? Claro, Cris, contigo. Não, que no Brasil isso é muito claro para o movimento feminista, né? Porque nem sempre as mulheres estão ao lado das mulheres, né? Então, a gente está às vésperas de um processo de votação, então, para nós é muito claro, né? Além de estar nesse processo de votar em mulheres feministas, né? Ou seja, que vão defender os direitos das mulheres e vão estar ao lado das mulheres. A gente diz aqui no Brasil que uma puxa a outra, né? Que além de estarem ao lado das mulheres, vão fomentar que outras mulheres também participem dos espaços de poder. Uma coisa, complementando aqui o que o Guilherme falou, além de ser um dos países mais racistas do mundo, a gente também é um dos países com maior número de feminicídios, e principalmente de transfeminicídios, né? Então, é muito complexo isso, né, no nosso país. Então, a gente vê, né, enquanto mãe, né, muito sensibilizada com as mulheres aqui da favela que perdem seus filhos nessa luta insana contra o tráfico de drogas, que a gente sabe que também é uma face muito triste do racismo, né? Hoje não temos navios negreiros, mas temos prisões cheias de principalmente homens negros e também aumentando assustadoramente o número de mulheres negras encarceradas, né? Eu acho também, gente, que essa coisa da mulher... Acho que não sei se existe a mulher, né? Quer dizer, uma mulher que chega no poder, usando o exemplo na Inglaterra, né, da Charter, ou mesmo dessa que está atual, será que ela está ligada aos valores do que seria o feminino arquetípico, ou ela foi capturada pelo complexo, né, masculino e está defendendo, sem perceber, os valores da manutenção, né, da sociedade? Então, eu acho que tem que olhar para saber qual é a mulher, como é que a mulher vai. Aqui no Brasil, nós estamos tendo um movimento muito legal de eleições coletivas. Então, assim, várias mulheres vão juntas tentar conquistar o parlamento aqui, que seria o nosso parlamento. Ou seja, explica um pouco sobre isso, Cris. São coisas que eu estou achando bárbaro isso. Candidaturas coletivas, porque aqui no Brasil você precisa se candidatar a partir de um partido e a partir de um nome. Mas o que está acontecendo é que algumas candidaturas estão reunindo mulheres para pleitear um único cara. E aí é um coletivo que vai estar junto. Então, é outra forma de estar no poder. Eu acho que a gente tem que sempre olhar como é que essa mulher chegou lá.
né? Eu gosto muito de, mesmo aqui em São Paulo, que é a diferença entre a Marta Suplicy e a Irondina. Como é que cada uma chegou lá e o que cada uma fez quando chegou lá, né? Uma defendeu os valores de classe dela, óbvio, né? E a outra está até hoje lutando, né? Então, eu acho que depende de como é que a mulher chega, né? Como é que ela chega? Que valores, de fato, ela carrega dentro dela, né? Anderson, quer comentar alguma coisa? Desculpe, professora. Can I just say one thing that before you do? Só gostaria de falar uma coisa antes. Eu gostaria de falar que também temos aqui nesse país e também nos Estados Unidos grandes conflitos entre as feministas brancas, né, e as feministas negras. Tem tido muitos desafios. Eu acho que é uma questão bastante complexa para as mulheres em geral aqui nos Estados Unidos. Tem uma questão de raça muito forte também no movimento feminista aqui na Inglaterra. Desculpe, Anderson, pode ir. Obrigado, professor. Boa tarde, grupo. Só um breve comentário. No momento, eu faço uma pesquisa que entrevista profissionais negras, né, terapeutas negras, trabalhando com a branquitude. Né? Então, me interessa entender nesse atravessamento o tanto de violência que acontece, violências estruturais, né, não são violências, às vezes, intencionais, e às vezes são, a pesquisa tem mostrado isso, mas e eu tenho conversado com mulheres negras e as pessoas estão destroçadas assim por coisas que elas ouvem nas clínicas e não são necessariamente intencionais, né? Por exemplo, imaginar uma terapeuta negra ouvindo sobre uma mãe negra que perdeu um filho para violência policial, da pessoa não conseguir sustentar a análise e sair e chorar, porque pelo medo de perder o próprio filho, um exemplo, né? Então, era só para colocar assim que eu tenho também olhado para isso, tentado entender aí. E eu tenho cada vez percebido mais que pesquisar sobre a contratransferência de analistas negros no atendimento a pessoas brancas tem se tornado um trabalho sobre branquitude. Era só para colocar e trazer. Alguém mais quer falar alguma coisa? Sandra Flores? Olá, sim, também quero colocar alguns questionamentos aqui, algumas provocações, né? Eu fiquei pensando, né, por que aqui no Brasil, né, que é a nossa realidade, tem poucas pessoas, né, nos nossos consultórios negros. As poucas experiências que eu tive de pacientes negros são pessoas assim que chegam bastante desconfiadas, né? Custam, né, a se abrir, a realmente entrar no processo, para até assim como uma forma de, vamos dizer, assuntar, né, de pesquisar se ele não vai ser rechaçado também nesse processo, né? Qual que é a minha ideologia, se eu tenho preconceito ou não. E a outra questão no Brasil que eu gostaria de colocar é que não é só questão de pele, né? Que envolve os preconceitos e tal. Também a questão de cultura e religião, né? Por exemplo, as religiões de cultura africana, como o candomblé, eles também, a gente também sente, né, um grande preconceito. Então, essas as duas questões que eu sinto e gostaria de compartilhar com vocês.
Can I then respond a little? Posso responder um pouquinho? Eu acho que também para o ponto que o Anderson levantou, eu não sei se eu entendi completamente, queria que você checasse o que eu estou falando. Eu acho que quando uma pessoa negra encontra um analista branco, estará presente o racismo. Essa é a realidade. No artigo que o Marcos mencionou, não era apenas uma questão do pensamento do paciente, da lavagem branca, assim como também da lavagem cerebral. Eu sabia que existia um racismo. De alguma forma, eu não queria aquela mulher negra. Eu tinha muita vergonha disso, mas eu sabia que eu era racista. Mas nós não podemos viver como brancos numa sociedade e não ter pensamentos racistas. Eles vão vir às nossas mentes. Então, o que eu estou sugerindo é que vamos olhar para esses pensamentos racistas, vamos examiná-los. Não tentar dizer, não, eu não devia ter esse pensamento, mas simplesmente dizer, isso é interessante, vamos olhar para isso. O que está acontecendo aqui? Será que a gente pode explorar esse pensamento? Como analistas, nós temos que fazer essa exploração nas nossas próprias mentes, porque isso não é um problema do paciente. Isso não é. Nós entramos na sala e nós viemos de uma sociedade racista. Nós trouxemos esse racismo para a sala, não tem como fazer diferente. E nós não podemos negar e dizer, não, eu não sou racista. Tudo bem. Porque nós precisamos saber que existe o racismo na sala de terapia. Sempre que o analista branco estiver atendendo um paciente negro, terá o racismo. Não significa que nós não podemos trabalhar com essa pessoa, com esse cliente, mas negar esses pensamentos nas nossas mentes não é algo muito saudável. Mas nós temos que fazer esse trabalho em nós mesmos. Então, a maioria dos analistas ficam preocupados em serem vistos como racistas. É o nosso próprio narcisismo que está em questão. Não sei se faz sentido para vocês. Está fechado, Anderson. Sim. Ok, Anderson. Sim, não, professor, sim, faz sentido. É que na minha pesquisa, eu sugiro o caminho inverso, do analista negro recebendo um paciente branco que toma ações racistas, né? Então, como isso é complexo no lugar do analista, ou como que o analista vai lidar realmente, né, na dinâmica, é claro que não tem uma forma só, mas realmente frente a todas as violências, né? A minha experiência sai de naquele 2018, nas eleições de Bolsonaro aqui no Brasil, uma paciente levantar e ser extremamente racista, ser muito violenta, né? Então, minha pesquisa ela sai desse momento. Então, eu sugiro só o caminho oposto, que é um outro problema, onde o analista vai flertar também com silenciamentos, com coisas que ele pode falar, não pode falar. Então, mas eu acho que a senhora compreendeu sim. Era sobre isso que eu estou conversando. Muito obrigado. Marta, estamos... I agree with that, and there are black analysts who've written about this experience. Sim, eu concordo. Os analistas negros, e eles sabem que eles têm que lidar com a violência. Tem pacientes brancos que vão buscar terapeutas negros que talvez não tenham consciência dessa violência, desse racismo, mas isso vai emergir. Então, no meu capítulo sobre a supervisão, eu escrevo sobre isso, onde o supervisor branco pode ajudar o terapeuta negro ao identificar com os pacientes brancos o racismo, ajudando
eles a identificarem, reconhecendo o que o paciente está trazendo e ajudando também o terapeuta negro a lidar e a gerenciar aquele trabalho. Porque realmente é muito interessante trabalhar o tempo todo com essa violência que está presente. Nós temos alguns colegas negros que tiveram realmente muita dificuldade com esse trabalho, mas também tiveram algumas dificuldades com pacientes negros. Eles, por exemplo, algumas vezes, eles internalizavam o racismo, no sentido de que realmente o branco é que é bom, que o negro está no segundo nível. Então, quando nós temos essa situação de um paciente branco e um terapeuta negro, nós temos ali um ódio inconsciente da parte desse terapeuta negro, que, de certo, e também o paciente branco tem o seu racismo internalizado. Então, acho que é uma questão muito complexa e muito delicada, onde essas problemáticas estarão sempre presentes. Ellen, a gente está finalizando o nosso encontro, né? Passou muito rápido, 2 horas. Queria fazer 2 últimas questões para você. A rainha morreu. E a Inglaterra tem um histórico não muito nobre na relação com as suas colônias. O que acontece? O que acontece no inconsciente cultural britânico quando a rainha morre? Eu estou me lembrando de quando a princesa Diana morreu, um grupo de junguianos escreveu um livro, Quando uma Princesa Morre. O que a gente pode pensar da morte da rainha? O que morre junto com ela? Ou se não morre nada, tudo continua na mesma? Oh dear, oh dear. Um amigo meu, nós tivemos algumas semanas muito difíceis. O país realmente enlouqueceu. Isso é para dizer o mínimo. E o pensamento republicano é realmente terrível. Então, um amigo me mandou um e-mail no dia do funeral dizendo: algum dia, né, nós vamos levantar da nossa posição de joelhos nesse país. Isto é, a aceitação. Eu não vi todo o funeral, mas toda aquela pompa e circunstância, aquela história, realmente, nós estamos aqui nessa armadilha desse país, presos nessa armadilha desse país. Tudo muito velho, antigo, e sem ser desafiado. Uma situação que não é desafiada. Então, tem uma grande guerra acontecendo entre os movimentos, né, diferentes, em oposição. E, na nossa visão coletiva, nós, por exemplo, terminamos também como escravizados, né? Nós esquecemos esses 300 anos, né? É uma grande batalha na nossa história. E também, eu acho que para o nosso futuro. E eu tenho a suspeita de que o Brasil está, de alguma forma, tendo também uma batalha muito interessante no momento, um pouco diferente. Mas é também uma questão de como que vai ser o futuro do Brasil. Você me deu a brecha para fazer a última pergunta. Domingo nós teremos, sem dúvida, as eleições mais importantes da história da República do Brasil.
entre a continuação do governo de In the extrema-direita world, in the world, no mundo, in the world. No mundo. entre a continuação do governo de extrema-direita do Bolsonaro e uma proposta progressista, renovadora, social, representada pelo Lula. Você tem alguma palavra para nos dizer sobre isso? Algo que você possa nos apoiar ou nos dar alguma coisa a dizer? Uma boa sorte, um conselho, uma oração, uma canção. Oh, I do. Nós estamos precisando muito. We're behind. All I can say is Tudo que eu posso dizer é que todas essas coisas terríveis que estão acontecendo no mundo, né? Bolsonaro é uma pessoa que, bom, sei lá, ele precisa ser detido de alguma forma. Mas também tem algo sobre o Brasil. Eu também me lembrei da situação da África do Sul, é um assunto diferente, mas o que a África do Sul representou para o mundo, a sombra que a África do Sul representava. Isto é, a sombra, por exemplo, também em torno da questão do clima, alguma coisa que a Amazônia representa, e toda a devastação, os ataques deliberados a ela. Nós todos estamos muito assustados com o que pode acontecer, com que esses seres humanos, não sei se tem muito de humano nisso, será que nós podemos reparar o que foi feito? Será que nós podemos mudar alguma coisa antes de toda essa destruição? Será que precisa ser apenas destruição? Ai, meu Deus, é muita política, a gente já tem tantos problemas aqui, mas nós todos aqui estamos segurando nossa respiração, nosso fôlego aqui, ansiosos pelos resultados das eleições. Qual é a sua visão, Marcos, a respeito? A minha visão é que a gente está num momento absolutamente crucial, decisivo, dos rumos desse país. Uma continuidade do governo Bolsonaro seria uma espécie de declaração de uma falência civilizatória no Brasil. E aqui a gente tem feito, de muitas maneiras diferentes, um trabalho de resistência, um trabalho a favor da vida, de não deixar que essa pulsão de morte chamada Bolsonaro tome conta da nossa alma, por assim dizer. É um trabalho de resistência, de muita luta, mas a gente vai vencer. A gente vai vencer. Ellen, queria te agradecer pelo teu apoio. Torça pela gente. Domingo eu mando notícias para você e espero que a gente possa ter um novo encontro em breve, em condições políticas mais favoráveis, mais libertas, progressivas, eróticas. Vai ser um grande prazer te receber. Obrigado por você ter participado e aceito o nosso convite. Thank you. Thank you. Thank you very much. Eu que agradeço, Marcos, muito. Foi um prazer, foi muito interessante para mim conhecer vocês e boa sorte no domingo. Eu desejo tudo de bom. Obrigado, Ellen. Pessoal, obrigado pela presença. Okay. Nós voltamos. A Lúcia Mendes é que sabe as datas. Acho que a gente volta 28 de outubro. Olha, Luciana Gimenez. Já sabia que você ia precisar de mim nesse momento. 28 de outubro, às 16, com as fantasias de Jung sobre a África e a cura da psicologia analítica na África, com Roger Bloch. Continuamos mais ou menos no mesmo tema. Então, temos aí um intervalozinho um pouco maior. Boa votação. Vamos torcer, dar as mãos, vamos ver se domingo esse pesadelo termina e a gente inaugura um
a gente vai ter um imenso trabalho quando o Bolsonaro sair, que é reconstruir, reinventar, reimaginar esse país. Boa sorte para a gente, vamos arregaçar as mangas e vamos vencer. Beijos em todos os deuses te ouçam, Marcos. A todos. Beijo, pessoal. Até lá.